Olá a todas e todos. Eu sou o jornalista Leonardo Dourado e esse é o primeiro episódio do podcast Canto dos Exilados. A história dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram seu legado para a ciência e as artes. E eu sou Cristina Michaelis, jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, instituição cultural que apoia esta iniciativa. Aqui apresentamos histórias de vida de gente famosa do universo da cultura e outros menos conhecidos. Todos foram perseguidos em seus países de origem, tiveram que fugir e construíram uma nova vida no Brasil. Nossos ouvintes também vão se emocionar ouvindo os relatos das fugas do nazismo. Muitos eram crianças quando as famílias foram obrigadas a deixar a Europa. Este trabalho é fruto de muita pesquisa, de uma dedicada equipe orientada pelos historiadores Fábio Koifmann, no Brasil, e Marlene Eckel, na Alemanha. E é inspirado numa ideia do jornalista Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig. No episódio de hoje, apresentaremos o perfil da atriz polonesa Ida Gomes. Nosso programa contará com a participação especial da também atriz Débora Olivieri, sobrinha de Ida Gomes. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Com certeza, o ouvinte do nosso podcast vai reconhecer a voz marcante de Ida. A surpresa virá em seguida, no depoimento que ela deu à Funarte. Pouca gente sabe que ela veio fugindo da guerra para o Brasil. Ela começa soletrando o seu sobrenome polonês e depois explica a origem do nome artístico. Zafran, SZ, que muita gente pronuncia Chafran, porque é de origem polonesa. Quando eu comecei a minha carreira em rádio, no tempo do rádio ainda não existia televisão, eu comecei minha carreira como Ida Wagner, na época da guerra. E eu fazia um programa Joia, o Bandoleiro Romântico, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, eu era a estrela do programa, era mocinha. E como estávamos em época da guerra, em que todo mundo contra os alemães, o produtor disse: Ida, não é bom você se chamar Ida Wagner, que Wagner é um nome alemão e pode não se tornar simpático. Vamos trocar? Eu digo, tudo bem, vocês troquem. Então vamos trocar compositor por compositor, do Wagner para o Carlos Gomes, aí passei a ser Ida Gomes. Esta é a explicação. Na sequência, Ida conta o drama da perda dos parentes nos campos de concentração e a chegada ao Brasil ainda menina. Eu saí de Krasny com 1 ano de idade, nos braços da minha mãe, e emigramos para a França, onde eu morei 12 anos. Eu morei 12 anos em Paris. Quer dizer, eu vim para o Brasil de Paris, exatamente em véspera de guerra. Embora nós não chegamos a sofrer, mas o resto da família que eu falo, irmãos de meu pai, irmãos da minha mãe, não sobrou ninguém para contar a história, porque depois, claro, eu voltei a Paris, já como turista, ou mesmo a trabalho, voltei, e sabe que eu não consegui encontrar ninguém. Foi todo mundo exterminado nos campos de concentração. Nós chegamos a tempo, exatamente em véspera de guerra. Eu era uma menina, eu tinha 13 anos, quando eu cheguei ao Brasil. Débora, além da sua tia Ida, veio também o seu pai, Felipe Wagner, também ator. Então, eles falavam da fuga do nazismo. O que você lembra disso? Na verdade, eu fui criada pelos pais da minha mãe, e que eram ele polonês e ela ucraniana. Então, tudo sobre nazismo eu ouvia por parte deles. Na verdade, todos os judeus que fugiram da guerra tiveram a mesma trajetória. Meu pai e minha tia só queriam falar de música e de arte. Bom, agora adiante tem um trecho que é mais ou menos comum a todos os exilados no Brasil e no mundo inteiro, que são as dificuldades de se estabelecer no país da acolhida. Meu pai já tinha estado no Brasil, já tinha amigos, nós fomos para a casa desses amigos. Meu pai já trabalhava e
começamos a fazer a nossa vida aqui, não é? A vida normal de um imigrante pobre. Imigrantes pobres. Todo mundo tem um pouco aquela ilusão de que judeu é rico, mas nem todos são, né? E nós perdemos tudo na França. Meu pai estava bem em Paris. Ele, inclusive, na França, ele trabalhava exatamente com a Alemanha. Ele trabalhava com fechos de bolsa, ele importava da Alemanha. E quando eles cortaram todos os negócios com os judeus, aí meu pai começou a ficar mal. E aí voltou para o Brasil com a mão na frente, outra atrás, mas foi levando a vida. A gente percebe na fala da Ida um certo orgulho de, mesmo sendo jovem e passando dificuldades, de ela ter entendido a situação nova que afetava a todos e lutou para encontrar uma saída. Pois é, tia Ida era uma pessoa extremamente ativa, ela queria atacar em todos os lugares, era do rádio para dublagem, né, e para atuação, ela não conseguia ficar parada. Era uma mulher que lia 6 livros em inglês ao mesmo tempo, então ela tinha, a cultura, ela fervia, assim, ela só pensava nisso. Então, ela venceu, saindo como uma refugiada, ela venceu e... Só boas lembranças, né, que a gente tem. A vida foi difícil aqui. Eu é que mais ou menos já tinha um certo jeito. Eu comecei minha carreira aqui no Brasil aos 15 anos, incrível. Com 2 anos de Brasil, eu me inscrevi. Minha mãe, que é ao contrário das mães daquele tempo, adorava a vida artística, queria que a filha fosse atriz, coisa que você não vê naquele tempo, não é? Ela me inscreveu num programa chamado Em Busca de Talentos, da Rádio Nacional, que era dirigido naquele tempo pelos já falecidos, 2 falecidos, Celso Guimarães e Silvino Neto, e porque eu dizia poesias em casa, né? Olha, eu não me lembro de coisas às vezes que eu fiz ontem, mas me lembro muito bem do poema que eu disse naquele tempo, que era Súplica de um Menino Pobre, e para espanto, principalmente meu, eu tirei o primeiro lugar. Bom, aí realmente fiquei animadíssima, né? Eu sei que era muito emocionante e como eu estava nervosa, parece que eu disse muito bem, porque no meio de candidatos bons, não era um programa de calouro em que entrava qualquer um, havia uma seleção anterior, eu tirei o primeiro lugar. E aí comecei a correr atrás, me inscrevi em tudo quanto é programa para começar a fazer rádio, naquele tempo era rádio, né? A gente percebe nessa gravação dela uma certa autoconfiança. Você acha que ela tinha isso? Ela tinha, pelo menos ela demonstrava. Às vezes rolavam umas mágoas, assim, quando ela não era escalada. Embora ela seja contratada a vida inteira, ela sempre... Por que sempre é a Laura Cardoso? Por que as pessoas me confundem com a Laura Cardoso? Porque não sou eu. Ela tinha, mas ela era autoconfiante, sabe, vaidosa, ela aquela voz poderosa, e ela adorava ser reconhecida. Adorava, assim, ela tinha muito orgulho de ter chegado onde ela chegou. Bom, e além disso, também fica muito claro nessa gravação que a gente recuperou da Ida Gomes, que ela já há 30 anos atrás, ela tinha uma visão muito crítica do mercado de trabalho para os atores, né? Então, vamos ouvir agora um trechinho que a gente separou que compara a dificuldade de ser atriz antes e depois da chegada da televisão. Primeiro, era muito mais fácil, na minha opinião. Era mais fácil por vários motivos. Um deles era que, atualmente, principalmente com o advento da televisão, a concorrência é inacreditável. Todo mundo quer ser ator ou atriz de televisão, quer mostrar a cara, porque acha que com isso vai ganhar dinheiro, vai fazer programas, vai fazer isso, vai fazer anúncios. Mas eu acho que era mais fácil. Principalmente porque havia menos concorrência. E eu acho que naquele tempo, como não se dava assim um valor tão exagerado, eu talvez não devesse falar isso, não é, na minha idade, mas eu acho que se dá um valor exagerado, os jovens que me perdoem, à juventude. Tudo agora é jovem. As garotas, para entrarem na televisão, têm que ter 18 anos, cabelo longo, liso, louro e bumbum arrebitado. Se você não está mais nessa faixa, a coisa fica muito mais difícil. É isso mesmo, Débora? Mais ou menos isso. A tia Ida, ela não gostava da idade. Ela realmente, ela lutava contra o envelhecer. Ela não queria aceitar. E ela se sentia... quando ela não era escalada
Por que tinha que ser mais jovem? Por que não escrevem para atores mais velhos? Imagina hoje, né? Se ela já sentia isso naquela época, né? Hoje ela ia ficar muito zangada. No próximo bloco, premiadíssima no rádio, uma voz inconfundível na dublagem de grandes atrizes de Hollywood, até a consagração como uma das cajazeiras em O Bem Amado na televisão, o sucesso de Ida Gomes. Eu ganhei vários prêmios como melhor radioatriz durante anos seguidos, nos anos 40 até o princípio dos anos 50, digamos assim. Eu fiz radioteatro na Tupi só, durante muitos e muitos e muitos anos. Fiz novelas importantíssimas com Paulo Porto, com Paulo Gracindo mesmo, com uma porção de gente que nem está mais aí, não é? E daí, então, é que eu passei para a televisão. Sabe qual foi o primeiro programa que eu fiz na TV Tupi? O Chianca de Garcia, você deve lembrar o nome dele, fazia um programa chamado História do Teatro Universal. E ele queria fazer Electra. E não havia uma atriz que conseguisse decorar a Electra. Eu digo, eu decoro. E assim a Ida foi subindo na difícil carreira que escolheu, corajosa e ousada, e sempre com muito bom humor. Ela também ficou conhecida por suas dublagens de grandes atrizes de Hollywood, especialmente por ser a voz brasileira de Bette Davis, a maior parte em papéis de vilã e malvada. Ela comenta a arte do ofício e começa fazendo piada de tanto encarnar a atriz americana. Eu acho que até hoje ela me imitava, viu? Mas era a minha forma de ser, eu sou agitada, a maneira dela se movimentar ou de falar. Tanto até hoje passa a malvada outra vez, eu tenho amigos que dizem assim, gosto mais da malvada com você. Digo, eu gostaria de ter ganho os dólares que ela ganhou. O que eu quero dizer é que a dublagem tem sido muito injustiçada porque eu acho que ela deu muita experiência para muitos atores, porque, por exemplo, dublagem, você dublava mais ou menos um filme por dia. Então você dublava vários atores, ou atrizes no meu caso, e tinha que pegar a característica de cada um, ou pelo menos tentar, de modo que isso te dava uma grande experiência. Bem, mas além da Bette Davis, a Ida deu voz em português a Joan Crawford, Ida Lupino, Melina Mercury, entre muitas outras. Também dublou para os estúdios Walt Disney uma animação infantil que fez muito sucesso no Brasil, Bernardo e Bianca. Eu me lembro bem desse filme quando eu vi. Eu tinha tanto orgulho da minha tia, porque eu não morava no Rio, eu morava em São Paulo. Então, cada vez que eu via O Bem Amado e cada vez que eu ouvia, eu me enchia de orgulho até que eu vim morar e estar com ela e conhecer melhor. E acho que a gente viveu os últimos 10 anos da vida dela que eu estava junto. Foi como se fosse 1 em 10 anos. Ela queria viver esses 10 anos num único dia. Ela era intensa. A gente tinha uma relação muito forte, assim, de mãe e filha, que ela não teve. Ela comenta aqui no trecho que era muito reconhecida na rua. Muito, e pelos taxistas também, era incrível, os taxistas adoravam, não existia Uber na época, então eu ia muito com a tia Ida para restaurante, para o teatro, e eles olhavam pelo retrovisor, eu vivi já isso, a senhora é a irmã Cajazeira, ela foi a eterna irmã Cajazeira. O Bem Amado é um clássico do Dias Gomes, que retrata o Brasil a partir das tramóias do prefeito Odorico Paraguaçu, numa pequena cidade do interior. E as irmãs Cajazeiras eram 3 solteironas que orbitam ao redor da politicagem do personagem imortalizado por Paulo Gracindo e do falso moralismo que campeia na ficcionada cidade de Sucupira. Nós separamos um trechinho para você relembrar. E nós viemos aqui também para expor uma ideia que eu tive. Precisamos promover uma manifestação de desagravo ao prefeito. Uma manifestação espontânea. Para mostrar que o senhor continua prestigiado pelo povo. As mulheres tomam a frente para mostrar assim, uma manifestação popular. Para tapar a boca do doutor Juarez e de toda essa gente que anda falando mal do senhor. Até que é uma boa ideia.
O senhor não se preocupe não, porque as faixas já foram encomendadas, ficarão prontas amanhã. E depois de amanhã é a manifestação. Eu preciso de muita gente nessa manifestação espontânea. Em nome da comissão que organizou esta manifestação pública, eu faço entrega ao nosso prefeito... E o Adonico! Eu faço entrega ao nosso prefeito de uma placa que perpetua em prata a gratidão do povo sucupirano por tudo que ele fez em prol da nossa cidade. O Bem Amado é muito atual até hoje. Tanto que toda sexta-feira, por volta das 9h30 da manhã, a Rádio CBN faz a crônica política da semana, mesclando trechos da obra com os acontecimentos de Brasília. O programa chama-se Rádio Sucupira. Dona de opiniões firmes, especialmente quando o tema era ofício de representar, Ida Gomes toca a seguir num ponto que é muito caro para nós. A contribuição que essas pessoas, chegadas de outros lugares, acabam deixando no país de acolhida. Eu acho que o ator é bastante universal, mas ele tem as suas características próprias do seu país. Claro que, como quando você representa autores de várias nacionalidades, você tem que se adaptar a cada um. Então, ele teria um pouquinho de cada pátria que ele representa. E para isso ele tem que ter um talento especial para conseguir chegar lá. O ator é principalmente um artista universal. Débora, você que é uma premiada atriz brasileira da televisão e do teatro, interpreta para nós isso que a Ida disse agora há pouco sobre a importância de o ator ser um artista universal. Pois é, hoje mais do que nunca, né? A tia Ida não viveu o streaming, mas é como se tivesse vivido, porque o Bem Amado vendeu para o mundo inteiro e ela se tornou uma atriz internacional, mesmo sem ter feito uma Netflix ou qualquer outro streaming que hoje em dia está na moda. E realmente, um ator que faz cinema, rádio, dublagem, teatro. Ela morreu no palco praticamente. Uma semana antes, ela fazia o set. Ela não deixou o palco e nem a arte até o momento de dizer tchau. Então, ela continua sendo internacional e completa, absoluta. Incrível essa mulher. E para o arremate final aqui, mais uma opinião decidida dela, da Ida Gomes, sobre as várias plataformas de atuação para o ator. A melhor coisa para mim é fazer teatro. Eu acho o seguinte, eu já fiz cinema, claro, TV nem se discute, e eu acho que você, tanto no cinema como na TV, você pode enganar. Você pode enganar. Uma pessoa que não tiver assim, um talento imenso. Porque, por exemplo, se a câmera te pega no momento exato, com o olhar exato, com a luz exata, você vai dar uma emoção que às vezes você nem tem. E no teatro você não engana, porque você está ali inteiro, na frente do público, vai enganar como? Eu acho o teatro a maior das artes, de certa forma, no sentido de artes cênicas, não é? Porque ela engloba tudo. Ela engloba a arte de representar, ela engloba artes plásticas com o cenário, ela engloba tudo, a música. Eu acho o teatro ainda a coisa mais importante, mais trabalhoso. E a tia Ida nos deixou antes de receber o prêmio de consagração pela sua trajetória, onde eu e meu pai, na verdade ela faleceu acho que umas 3 semanas antes do prêmio, algo assim, era muito forte, muito forte. Meu pai subiu no palco, leu um poema que ela costumava ler e eles me chamaram para ler o agradecimento que ela teria ouvido ao receber o prêmio, e meu pai acabou ficando com a estátua. Ela nos deixou... Eu estou um pouco emocionada.
Infelizmente, ela não estava viva quando eu fiz a Rosa, que conta de uma refugiada. E meu pai, quando ele veio na estreia, ele falou: como você consegue fazer essa velha, a tua tia? Eu lembro que na estreia eu vi a minha tia sentada. Não, foi uma coisa que eu tive uma crise de choro, porque o público entrava, eu já estava sentada. Eu vi no Teatro Tônia Carreiro, no Leblon. Aquilo me deixou muito emocionada. É uma coisa, eu nem acredito muito, mas eu vi. E às vezes eu quando eu fazia a peça, eu via. A tia Ida foi muito presente na minha vida, a mãe que eu não tinha e eu a filha que ela nunca teve. Ida Zafran, a nossa Ida Gomes, nos deixou em 22 de fevereiro de 2009, no Rio de Janeiro. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que é possível maratonar a série ouvindo todos os 8 episódios dessa primeira temporada nas principais plataformas de podcast. E a plataforma da Casa Stefan Zweig Digital encaminha para um site com a transcrição completa de todos os programas. Desta forma, incluímos na audiência também os deficientes auditivos. Bem, a gente queria agradecer aqui a presença no estúdio da Débora Olivieri, sobrinha da Ida Gomes. Muito, muito obrigada. Eu que quero agradecer o convite de poder fazer a voz da tia Ida seguir adiante. E é muito emocionante saber que a voz dela continua. O programa de hoje contou com o depoimento de Ida Gomes ao Centro de Documentação e Pesquisa da Funarte, com o acervo da Rede Globo e colaboração de Edmilson Fernandes, da Rádio CBN, e ainda com informações do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. Agradecemos a participação da atriz Débora Olivieri, a produção foi da Thaís Silva, montagem, sonorização e composição da trilha sonora são do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi. O roteiro é meu, Leonardo Dourado, e da Cristina Micaelis. Ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima.